ansiedade e o diagnóstico de TDAH de crianças. Hoje eu queria falar um pouquinho, não só dos óleos essenciais, mas como psicóloga, o que eu tenho visto. Bom, vocês sabem que eu tenho 3 filhos já de 43, 38 e 37 e tenho 6 netos de 21 até 4 anos. E naquela época a gente não tinha diagnóstico muito certo. Eu tive um filho prematuro, que vocês sabem, ele nasceu de 25 semanas e ele era muito agitado. Então, com isso, a gente, como mãe, vai tentando desenvolver algumas técnicas, né? Não existia o diagnóstico claro, a gente não buscava, apesar de todos os meus filhos eu ter levado para fazer terapia, principalmente ludoterapia. Então, não existia esse cuidado muito grande, né? A gente simplesmente fazia o que tinha que fazer. Então, minha mãe fez isso, eu fiz isso, e claro que a gente vai tentando melhorar a cada geração. Né? Então, assim, o que talvez a minha mãe não tenha recebido, ela tentou fazer de melhor para mim, e o que eu talvez não tenha recebido dela, não por culpa de ninguém, porque pai e mãe não tem culpa de nada. Quando nasce um filho, nasce uma mãe e um pai também. E eu lembro que meu filho era muito agitado, e com isso eu fui buscar técnicas que pudessem me ajudar. A escola já era uma escola diferenciada, porque eu achava que eu teria que passar um pouco mais de cultura, então eu fui procurar uma escola onde ele teria 3 idiomas, apesar de ser o contexto todo brasileiro, ele teria contato com inglês, francês e alemão. E criança necessariamente odeia estudar e ficar na frente de algo estudando que não chame atenção. E com isso, a gente fala de um modo lúdico, tentar trazer essa criança, e mesmo nós adultos, né, muito mais tarde a gente pode ter um diagnóstico de TDAH ou dislalia ou disgrafia, e isso no nosso crescimento vai gerando muita ansiedade, vai gerando aquela sensação, eu não me adequo, alguns alunos amiguinhos vão melhor do que eu não consigo ter esse resultado. E é muito engraçado que hoje é fantástico, mesmo para mim que me formei em psicologia, mas já faz muitos anos, o que eu vejo hoje, e outro dia eu estava vendo, eu não sei se era no Instagram ou no TikTok, que dizia assim, os pais em Singapura receberam uma carta do colégio dizendo seus filhos entrarão na semana de prova. Pode ser que um deles vire matemático, o outro vire um engenheiro, um outro médico, eles vão ter matemática, biologia, uma série de matérias que tem que fazer parte, muitas vezes, do currículo escolar. Mas, necessariamente, eles precisam aprender a serem pessoas que busquem gostar de algo. E muitas vezes nós pais, tá, principalmente naquela geração ou nas anteriores, a gente não tinha muito conhecimento de como passar. Então eu fui buscar na antroposofia e fui buscar no óleos essenciais algumas ferramentas que pudessem me ajudar muito nessa busca de melhorar essa ansiedade, de melhorar esse estresse infantil que muitas vezes vai gerar um terror noturno, vai gerar uma falta de foco, uma inquietude dentro da sala. E aí é muito interessante, na escola, eu acho que os pais devem conversar com a escola e escolher a escola que esteja de acordo com o seu filho. É claro que com 3 filhos eu não consegui encontrar e não dava para levar uma criança em cada escola, mas eu tentei levar de uma forma até uma determinada idade para que eles tivessem uma base que eu achei importante, que eram cidadãos do mundo e terem contato um pouco com outras culturas. Mas eu fui buscar, para essa inquietude do meu filho, eu fui buscar algumas armas na aromaterapia. Então eu queria trazer aqui para vocês como muitas vezes eu colocava. Então era muito difícil, a gente não tinha esses aromatizadores, mas sempre eu tentei usar óleo de bergamota. A camomila não é tão adequada em termos de aroma, mas ela é um óleo que traz muita tranquilidade, muita paz, principalmente à noite. Se eu uso junto com a lavanda
ou eu uso camomila junto com a bergamota. Junto com o TDAH, é claro que eu preciso trazer algo que seja interessante para a criança e baixar a ansiedade e talvez trazer um pouquinho de foco. Mas o que eu acho que o mais importante é a gente trazer, dentro da necessidade do que há de fazer, a gente poder brincar. E aí eu sempre falo, quantidade não é qualidade. Você pode dar uma qualidade muito boa e não ficar com seu filho o tempo todo. Ele pode, durante um tempo com você aprender e trazer uma forma dele estudar ou, na verdade, gastar muita energia com esporte e poder utilizar os óleos essenciais na ajuda desse estresse negativo que muitas vezes a criança tem, da ansiedade e que muitas vezes, muito sem ter o diagnóstico, a gente sabe dessa inquietude. E aí, por favor, eu não sou contra a medicação, mas eu acho que a gente pode usar um monte de ferramentas para poder ajudar essas nossas joias que são os nossos filhos e netos. Espero ter trazido algumas informações boas para vocês. Um beijo grande, até o nosso próximo encontro.